começar, é claro, a gente vai orar. Preparados? Então, eu vim aqui hoje para orar com vocês, para pedir a Deus que possa colocar no coraçãozinho de todos vocês todos os ensinamentos que Isaías pode trazer para nós. Isaías foi um profeta que sofreu com a sua própria boca. Ele teve arrependimento dos lábios impuros dele. Mas Deus tocou a boca dele e purificou. Então nós vamos orar para que Deus trate conosco naquilo que se refere às coisas que a gente fala, ok? Vamos abaixar a cabeça? Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar essa aula de uma forma especial, que dos nossos lábios só saiam palavras que agradem ao Senhor, que a Tua palavra dirija, Senhor, a nossa boca, que o coração da gente esteja cheio de coisas que vêm do Teu trono, para que a boca da gente fale, Senhor, aquilo que o coração da gente está cheio. E se acaso acontecer da gente falar alguma coisa que desagrade ao Senhor, nós te pedimos, Pai, toca os nossos lábios como o Senhor tocou nos lábios de Isaías e purifica. Faz de nós, Senhor Deus, um instrumento do Senhor, que aonde a gente for, a gente leve, Senhor, a luz do Senhor. Que a nossa boca seja apaziguadora, repleta de amor, perdão, solidariedade, e que com aqueles que creem junto conosco a gente possa viver realmente o que é ser corpo no Senhor. Que o Senhor seja o nosso cabeça, Pai, e nos dirija. Em nome de Jesus. Amém. Boa aula. Oi, pessoal, bom dia! Hoje a gente vai falar de um profeta muito legal. O nome dele é Isaías. E o texto de base para o nosso estudo hoje é Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés. Com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: juízo, é o dia do juízo. Estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão. Soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus. Ó Rei, o Senhor dos exércitos dos anjos. Então, um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca com ela e disse: esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa se foi. Seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: eu irei! Envia-me!
Sabe, pessoal, Isaías era o que a gente pode chamar de um aristocrata de nascimento. Sabe, uma pessoa bem educada, bem criado. Mas Deus chamou ele e assim ele se tornou um proclamador dos oráculos de Deus, quer dizer, de tudo que Deus falava. Sabe, o chamado de Isaías era para apresentar aos israelitas tudo aquilo que eles faziam de errado, a acusação mesmo do Senhor de que eles estavam sendo infiéis e rebeldes. Isaías era um profeta maior, daquela lista que nós estudamos anteriormente dos profetas maiores. Eu vou colocar aqui agora para vocês aquela figura que eu coloquei na lição 1 com os profetas maiores. Olha bem, presta atenção. Vou deixar essa figura aqui à mão para a gente voltar nela toda vez que precisar, tá bom? Só para vocês lembrarem. Então, Isaías é um profeta maior. Este é o profeta Isaías. Bonitinho, né? Pessoal, a partir de hoje a gente vai começar a completar a nossa linha do tempo. O início dela é o Reino Unido, depois o Reino Dividido. Muito bem. 900 anos antes de Cristo, os gregos acrescentam as vogais ao alfabeto. Olha que legal como eles escreviam naquela época. Isso a gente tinha que ter colocado na lição 2. Vou colocar aqui agora, ó. Tá no Reino Unido. É só uma informação. Uma outra informação é 850 a.C. Em Esparta, na Grécia, Licurgo redige suas leis. A gente tinha que ter colocado na lição 3. Isso já aconteceu aqui, no Reino Dividido. Nessa época, foi quando o nosso profeta querido Elias falou o que Deus mandou para ele falar. Bom, depois nós temos uma outra informação, 776 a.C. Foi quando aconteceu os primeiros Jogos Olímpicos na Grécia. Uma série de competições realizadas entre os representantes de várias cidades e estados da Grécia. Bom, vocês devem estar até estudando isso, se não me engano, em história, não estão? Foi nessa época aqui, ó, do Reino Dividido. E foi também a época que veio o nosso profeta Eliseu, para substituir o profeta Elias. Hoje, a gente está estudando também no Reino Dividido o profeta Isaías, que foi de Judá. Vou colocar ele aqui também. E à medida que a gente for estudando agora, eu vou completando para vocês com os profetas e o que aconteceu naquela época. Então, nós estamos agora no Reino Dividido, 931 a.C., quando houveram os Jogos Olímpicos e também aconteceram os 3 primeiros profetas, Elias, Eliseu e Isaías. Fiquem ligados. Isaías viveu e foi profeta em um momento muito difícil da história do povo de Deus. O reino já estava dividido e Isaías foi profeta em Judá. Agora a gente vai fazer uma brincadeira de pergunta e resposta. Nós vamos usar essas figuras como um dispositivo de pergunta e resposta, da agora para frente, ok? Preparados? Então vamos. Quem se revelou a ele? Quem é ele? Bom, Isaías pertencia à classe alta daquela sociedade, era ligado à nobreza e já estava querendo definir seu futuro, fazendo suas escolhas para sua vida. Mas quando ele tinha aproximadamente 20 anos, Judá viveu um momento delicado de transição. O povo havia se corrompido e estava longe de Deus, também longe da sua vontade. O rei Uzias, que representava toda a prosperidade e segurança para aquela nação, tinha morrido.
O trono estava vazio e ainda por cima os assírios, inimigos do povo de Deus, estavam se aproximando justo nesse momento em que o rei já não estava em seu trono. Pois foi nesse momento que Deus se revelou a ele. Isaías foi ao templo para aliviar a angústia do seu coração. Ele pensava na situação e não via saída. O que Isaías precisava perceber é que o Senhor é que estava sentado no trono, reinando o tempo todo. E Isaías precisava perceber essa realidade. Então, quem se revelou a ele? Uma coisa extraordinária aconteceu. Isaías teve uma visão incrível. Ele viu seres celestiais que em voz alta diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Finalmente Isaías descobriu essa grande verdade. O Senhor é que reina. Não era o poder do inimigo, nem o rei Uzias que tinha o controle absoluto de todas as coisas. O Senhor é que reina. Ele é o rei de toda a terra. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra figura e nela nós vamos usar o nosso segundo dispositivo. Vou fazer as perguntas a vocês e vocês vão me responder, tá bom? Quem é santo, santo, santo? E quem reina? Deus é santo, santo, santo. A esperança de Isaías não precisava mais ser depositada nos reis desta terra, na estabilidade da economia ou na força de suas fortalezas. Agora, vamos marcar essa maravilhosa verdade em nossas Bíblias? Vamos lá. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Ser santo, santo, santo é ser absolutamente santo, sem espaço para qualquer coisa que seja diferente da pureza. Não há nada tão santo quanto Deus. Isaías teve uma verdadeira experiência com o Senhor. Ele ficou completamente espantado com toda aquela visão de Deus e viu sua própria impureza. Ele percebeu o seu próprio pecado. Toda experiência verdadeira com o Senhor traz consigo a consciência do pecado. E foi isso que Isaías sentiu. Seu problema estava na sua boca e na impureza que existia nela. Imediatamente, Isaías confessou o seu pecado. Nesse momento, Deus, com todo o seu amor e perdão, tocou na vida de Isaías e o purificou de todo o seu pecado. É assim que ele faz na vida de quem confessa sua maldade perante o Senhor, pois ele, em sua infinita bondade, perdoa. Depois disso, Deus fez uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse era o chamado de Deus para Isaías ser profeta da sua palavra. No livro de Provérbios 29, versículo 18, a gente lê assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O povo de Deus precisava de uma palavra para que não se corrompesse mais. Isto é, como é que eu vou dizer isso? Não se deixasse levar pelo pecado. Isaías, já tendo sido tocado por Deus, aceitou sua convocação e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora a gente vai usar o nosso terceiro dispositivo e nós vamos ver quem é que vai acertar essas perguntas. Vamos lá. Quem foi enviado e a quem ele anunciou? Esse profeta foi muito usado por Deus em todo o seu ministério. Ele anunciou ao povo de Israel que um dia viria o Salvador, dado por Deus. Quem sabe de quem ele está falando?
Isso mesmo, Jesus. Isaías proclamou que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2. As trevas significam a distância de Deus pelo pecado. E a luz é Jesus, que nos traz a salvação e a proximidade com o Pai. Então, só para lembrar, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Isaías foi convocado justamente em um momento complicado. Às vezes, é no meio das dificuldades que Deus revela o seu poder em nós e por meio de nós. Devemos agir segundo a sua vontade em qualquer situação. Foi assim com Isaías. É assim conosco também. Passamos, como Isaías, por momentos muito complicados. Pode ser na escola, na família, na vizinhança ou até mesmo na igreja. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele confessou o seu pecado. E o pecado de Isaías era ter lábios impuros. Vocês sabem o que isso quer dizer? Ele falava muitas coisas que não agradavam a Deus. Ele ainda disse que seu povo estava fazendo a mesma coisa que ele. Vamos pensar bem agora? Quantas coisas nós falamos que não agradam a Deus, não é? Palavras feias ou palavras agressivas, mentiras, palavras que magoam o outro, reclamações, maledicências, tornam os nossos lábios impuros. E o que devemos fazer? Depois que Deus o tocou, Isaías aceitou sua missão com alegria, ser profeta do Senhor. Ele levou sua missão muito a sério. Vocês levam as coisas de Deus a sério? Deus sempre quer que levemos a sério a nossa caminhada cristã. E Ele mesmo nos ajuda. Ele nos santifica, isto é, nos separa para uma missão especial, como fez com Isaías, proclamar a sua palavra. Chegamos ao fim de mais uma aula. Aprendemos muito com Isaías, muita esperança, boquinha limpa, coração na mão do Senhor. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem.